a Lud, para o João, justamente essa pergunta que está aqui na nossa tarja. Para vocês, quem é o maior culpado dessa eliminação do Brasil hoje? Eu não consigo ver um culpado só, não eu ia falar isso consigo ver agora. um responsável Um culpado é muito cruel, são alguns, mas principalmente o cruel ciclo da seleção. Eu concordo plenamente. Eu acho que o Brasil plantou essa eliminação durante os últimos anos, né? Como eu disse aqui, as últimas décadas da CBF, da seleção brasileira, têm sido absolutamente desastrosas as decisões tomadas pelo futebol brasileiro. Mas agora, concentrando apenas dentro do campo, quando a gente pega uma seleção brasileira que tem um Casimiro muito mal tecnicamente durante toda a Copa do Mundo. E muitos jogadores já em terceiro ciclo de Copa do Mundo. Alisson, Marquinhos, né? Olha, o Neymar, que não joga bola há um ano, estava aqui para uma Copa do Mundo. Como é que você vai esperar, enquanto o camisa 10, do lado de lá, era o Odegaard, que botou o jogo no bolso. O cara dominou a partida inteira. Do outro lado, o nosso era o Neymar, que há um ano não fazia uma partida e que estava ali, eu não sei se o Michel vai concordar, mas nitidamente sem condições de jogo. A gente via um Neymar sendo colocado como centroavante para que no talento, na qualidade, tentasse alguma coisa ali, até uma qualidade que ele mostrou, por exemplo, batendo pênalti, né? Se ele tivesse batido pênalti quando o jogo estava 0-0, talvez a história poderia ter sido outra. Agora, do ponto de vista técnico, de qualidade, ele não tinha condições numa Copa do Mundo que foi extremamente física. O futebol mundial, Lud, mudou. Quando a gente lembra de 30, 40 anos atrás, a geopolítica do mundo era outra, era um mundo muito mais distante, em que italianos jogavam na Itália, alemães jogavam na Alemanha, portugueses em Portugal, franceses na França, e com os mesmos perfis físicos e genéticos. Hoje nós estamos num mundo diferente. Nós estamos num mundo que a seleção francesa tem 2/3 dos seus jogadores com o biotipo africano, com a força africana. Nós temos o Japão, que tem um goleiro negro. Quando se imaginaria isso? Nascido aqui em Nova Jersey. No futebol, a gente tem seleções africanas onde todos os seus jogadores jogam nas grandes ligas da Europa. Então, há 20, 30 anos, o cara olhava para o lado, via um Ronaldo, via um Romário, via um Ronaldinho Gaúcho, de seleções menos potentes do mundo, falava assim, pô, tá ali uma camisa de muito peso que é brasileira, e estão ali jogadores que eu vou tirar foto com eles. Hoje isso acabou. A camisa continua tendo muito peso, mas a realidade do futebol é outra, por um motivo simples, Lud. Esses caras se enfrentam todo dia. Os jogadores da Noruega jogam todos os dias na Liga dos Campeões da Europa, ou na Liga da França, na Liga da Espanha, na Liga da Itália, na Premier League da Inglaterra, contra esses mesmos jogadores. Quantos duelos não vimos do Magalhães com o próprio Haaland? Vamos lembrar que o lateral direito da seleção do Marrocos, ele forma zaga com o zagueiro do Brasil, que é o Marquinhos. Então, esses caras se enfrentam todo dia. Acabou a hegemonia do futebol brasileiro. E vou dizer mais, a geopolítica do futebol está mudando. Vale lembrar que no dia de hoje nós tivemos 5 Copas do Mundo eliminadas, as do Brasil. Há alguns dias atrás tivemos as 4 da Alemanha. Há um pouquinho mais de tempo tivemos as 2 do Uruguai. E quer lembrar mais? As 4 da Itália nem vieram pela 3ª Copa do Mundo seguida. Isso mostra que o futebol está mudando. Na última Copa do Mundo tivemos a Croácia chegando a uma semifinal. Na penúltima Copa do Mundo tivemos uma Croácia chegando na final. Nós tivemos Marrocos chegando a uma semifinal. E, de novo, o Marrocos vai chegar mais longe do que o Brasil. Isso é uma prova, Lud, que o futebol está mudando e que o Brasil está precisando acordar para essa mudança da geografia e até da fisiologia de um futebol cada vez mais integrado, com uma miscigenação profunda de raças, de povos e de nações que se misturam no DNA, se misturam nas ligas e se misturam no dia a dia do futebol. Já não somos mais hegemônicos como fomos no passado. Já faz algum tempo, né, João? E ainda complementando o que você vem trazendo, a gente vê grandes seleções que antes também eram mais temidas, sofrendo nessa Copa do Mundo. Olha a Argentina sofrendo contra Cabo Verde, a Inglaterra contra a França. Ontem sofreu para fazer 1-0
time limitadíssimo do Paraguai. Então, isso fica muito claro e nessa Copa do Mundo ainda mais. Preciso ir para Miami para conversar com o Bruno Rodrigues. E Bruno, aqui acabou. 2026, a Copa do Mundo de 2026 acabou para o Brasil. O Brasil para nas quartas. Esse ciclo e todos esses problemas... Paramos nas oitavas. Nas oitavas, perdão, nas oitavas. É que essa Copa tem uma fase a mais. Paramos nas oitavas, um resultado precoce para o Brasil em cair logo nessa fase. E agora, Bruno, tudo isso já passou, esse ciclo já foi, Ancelotti tem contrato renovado, um novo ciclo se inicia a partir de agora para a seleção brasileira. Como é que você vê esse novo ciclo? E acho que fica muito claro, né, como nomes que a gente falou, Marquinhos, Casemiro, o goleiro Alisson, Neymar. É o fim do ciclo Neymar na seleção. Precisa de uma renovação, isso é muito claro. Como fazer essa renovação? Boa noite, Lud, boa noite, João, Cris, Michel, todos que nos acompanham nessa edição do CNN na Copa. O Brasil tem uma certeza hoje que é a sequência do trabalho do Carlo Ancelotti. E isso é bom, né? Isso é bom porque você começa um ciclo sabendo quem é seu treinador, um treinador que já conhece o ambiente, um treinador que já conhece a CBF, um treinador que sabe onde que ele pode buscar atletas, onde que ele não pode, com quem que ele vai contar e com quem ele não pode contar mais. Eu acho que isso é positivo. O Brasil agora tem a oportunidade de, ao contrário do que foi, né, esse último ciclo, como vocês bem falaram, ter um treinador que começa a olhar para a próxima Copa do Mundo e de fato planejar, né? Eu lembro muito de 2002, quando o Brasil também chegou à Copa do Mundo cheio de problemas, trocou de treinador também, teve Vanderlei Luxemburgo, Emerson Leão, Felipão. O Felipão caiu para Honduras na Copa América, que foi considerado na época um vexame, e o Brasil foi campeão do mundo. Não é porque deu certo daquela vez que essa é a fórmula. Sair trocando treinador, convocar 1 milhão de atletas, né? Eu acredito muito em fazer as coisas certinho, em fazer as coisas direito, e o Brasil não fez nesse ciclo. Para os próximos 4 anos, terá essa oportunidade com um grandíssimo treinador, que é o Carlo Ancelotti. Então, eu acho que isso é uma certeza, eu acho que isso é positivo. Agora, é preciso discutir geração de atletas, e acho que a gente pode discutir, sim, essa geração. Quais serão os laterais do futuro para a seleção brasileira? A gente está falando de uma seleção que foi para a sua 3ª Copa do Mundo com o Danilo. É um cara que hoje tem dificuldade para jogar no Flamengo, que é um dos principais elencos do país. Para mim, um jogador que já tinha dado fim de ciclo com a última Copa do Mundo. O Alexandro surgiu como opção na lateral esquerda para essa Copa, outro que também vinha dos 2 ciclos anteriores. O Douglas Santos acabou fazendo até um Mundial muito honesto, né? Mas a questão do Douglas Santos ele faz um bom Mundial, nota 7. O pico dele, o ápice do Douglas Santos vai ser um jogo e uma Copa do Mundo, nota 7. Para uma seleção com o histórico de laterais e de grandes laterais que nós tivemos no passado, e no passado recente, a gente não precisa ir tão longe assim, né? É complicado. Então, é preciso sim discutir ciclo. O Brasil foi para mais uma Copa do Mundo com o Casemiro. E eu preciso ser coerente com o que eu falo e repetir isso aqui no CNN na Copa. Quando o Casemiro foi trazido de volta à seleção brasileira para ser um líder pelo Carlo Ancelotti, eu fui muito crítico da decisão. Porque eu acho que é outro atleta também que tinha marcado, estabelecido o seu fim de ciclo com a última Copa do Mundo. Até 2022, o Casemiro era um cara que jogava no auge, atuava no Real Madrid, multicampeão, se cansou de ganhar troféus da Champions League. De 4 anos para cá, não é mais esse jogador. Um jogador que teve dificuldades de jogar no Manchester United, na principal liga do mundo, e é um atleta que agora, ao que tudo indica, vai vir para os Estados Unidos. Que, para esses caras que foram da elite, é um indicativo de aposentadoria muito bem remunerada, né? Então, eu acho que são escolhas muito questionáveis por parte do Carlo Ancelotti para esse ciclo, mas é preciso olhar para a geração. O Brasil precisa voltar a ter jogadores nos principais clubes do mundo. O Brasil precisa ter de novo, jogadores em algumas posições que se destaquem entre os principais do mundo, e falar das laterais é só um dos setores em que a gente precisa de novo trazer de volta atletas para a elite. O meio-campo é outro. O Brasil foi para uma Copa do Mundo, de novo, com Casemiro e Bruno Guimarães. Bruno Guimarães fez uma Copa do Mundo, inclusive, boa, apesar do pênalti perdido contra a Noruega. Mas quem são as outras opções de meia do Brasil, né? Enquanto isso, as seleções que vão brigar pelo título de campeã do mundo têm meio-campo de sobra, né? A Argentina
é verdade, teve muita dificuldade contra Cabo Verde no duelo anterior, tirou do banco de reservas, por exemplo, o Leandro Paredes. O Leandro Paredes brigaria por vaga na seleção brasileira tranquilamente, eu estou falando de um reserva. Os titulares da Argentina, Enzo Fernandes, McAllister, Depou, todos seriam titulares na seleção brasileira de hoje. Meio campo da Espanha também, no meio campo da França também. Então, as principais seleções do mundo têm alguns dos principais meio-campistas do futebol mundial. O Brasil hoje não tem. Então é preciso discutir geração. A gente pode, inclusive, transferir isso, a discussão para os goleiros, né? O Brasil foi para uma terceira Copa do Mundo com o Alisson, que até fez uma Copa do Mundo boa. Para mim, a melhor Copa do Alisson até aqui foi justamente essa de 2026. Hoje chegou a salvar o Brasil no início da partida num chute do Odegaard. Não teve culpa nos gols, acho que não dá para questionar o Alisson nos gols. Quem é o goleiro que está brigando por vaga com o Alisson? O Ederson deixou de ser esse goleiro. O Bento mostrou que ainda não é esse goleiro. Tanto que o Ancelotti teve que chamar como terceira opção para a posição o Everton, que era um cara que estava longe do ciclo já há bastante tempo, um goleiro que já é também bastante veterano. Então a gente precisa discutir geração. E quem que vai fazer parte desse novo ciclo da seleção brasileira? De certeza, por enquanto, só o Carlo Ancelotti. É isso, Bruno. Pego aqui diretamente de Nova Jersey para voltar